Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de gestão de recursos materiais. Agora eu vou trabalhar a primeira parte do tema que vocês viram aí na claquete, avaliação de estoque e indicadores de estoque. Os dois temas, eles dialogam entre si. Quando você faz a avaliação do estoque para verificar se ele é eficiente, para verificar se ele é do tamanho que a organização deve comportar, para verificar se o estoque ele não tem obsolescência, se ele não tem ociosidade, se ele não tem um valor além daquilo que é justificável, você precisa gerar indicadores. Você precisa gerar os famosos KPIs, ou os indicadores, que mostram que um estudo deve ser feito sobre isso. Então, essa primeira parte eu vou trabalhar a avaliação. Na segunda parte, que é a aula posterior, eu vou trabalhar indicadores. Aí nós trabalhamos a conceitualização dos dois elementos. Como você está acostumado, eu deixo aqui no material a parte, né, do PDF que você tem no curso, e aqui eu destaco pontos mais importantes, temas mais relevantes para a gente conversando. Afinal de contas, se trata aqui de uma conceitualização extremamente teórica de algo que é extremamente operacional, né? A administração e a gestão de recursos materiais entra dentro da grande área da administração. É exatamente isso, é a capacidade, é a expertise de você conseguir, de você poder trabalhar áreas distintas de formas distintas, né? Trabalhar setores distintos da forma distinta. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenvolver os conceitos. É um processo essencial para a organização, né? E, na verdade, é importante para controle, né? E o controle de estoque tem uma coisa importante, logo de cara, né, é importante falar de avaliação e falar de como o controle entra dentro da avaliação, é um controle a priori. Porque o controle de estoque operacional ele é concomitante à saída dos itens de estoque, né? Deixa eu ser mais claro para você. Vamos imaginar que eu tenha 10 lotes de determinado bem material que é utilizado recorrentemente na minha organização. O estoque ele é organizadinho, eu já tenho estoque mínimo, tenho estoque máximo, eu tenho o ponto de pedido. E é óbvio, né, que com as saídas dos materiais, com a possível obsolescência ou possível defeito de um material, eu faço controle concomitante à movimentação de estoque. Porém, aqui nós estamos falando de planejamento. Então, no planejamento, a avaliação de indicadores de estoque deve ser feito a priori e não a concomitantemente. Concomitantemente é o controle de execução. Mas, em determinados casos, é feito a posteriori. Ou seja, o controle do estoque não é bem feito. Quando está acabando, quando está finalizando o estoque, né, quando tem a finalização do controle, aí se percebe que deveria ser feito o controle. Então, ele sempre é, do ponto de vista teórico, feito de forma a priori. Este controle é fundamental para otimizar custos, isso é importante. Este controle é fundamental para otimizar custos e assegurar a disponibilidade de materiais. Quando a gente fala de custo de estoque, a gente fala do custo direto e também do custo indireto. A gente fala daquilo que é pago para você ter os bens no estoque, mas também a gente fala sobre custo vinculado à manutenção do espaço físico, custo vinculado ao trabalho do funcionário que opera o estoque, custo do transporte. Então você tem os chamados custos diretos e indiretos. Quanto mais isso serve para estoque, mas serve para a vida também, né? Afinal de contas, se você não planejar, você vai ter mais gasto. Se você não planejar, você vai ter uma política que é uma política de correção daquilo que você não fez. Então, é por isso que, quando você faz uma correta avaliação, você otimiza custo e assegura a disponibilidade. Existem duas formas de organização e avaliação do estoque, né? É o famoso PEPS ou UEPS. Tem uma forma de memorizar o PEPS e o UEPS, que é o seguinte, ó, PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. E a forma de você lembrar do PEPS em organização de estoque é você lembrar de uma fila. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Vamos lá. Pensa numa fila. Pensa na fila no posto de saúde para dar vacina.
na fila da loja X, que vai fazer uma super promoção queima de estoque. Aquelas que as pessoas chegam 2 da manhã. Então, você concorda que o João foi o primeiro a chegar? A Maria foi a segunda e o Rui foi o terceiro. João, Maria e Rui. O João é o primeiro a entrar. Quando a fila começa a ser atendida, o João é o primeiro a sair, é o primeiro a ser atendido. Então, o PEPS é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. O último a entrar é o último a sair. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, pensa numa fila, aí primeiro entrou o Fusquinha, depois entrou a caneca. O Fusquinha sai antes da caneca. E quando você faz o controle de estoque do tipo PEPS, o que você prioriza? Prazo de validade, perecibilidade. Não é assim que você faz quando você está no mercado? Ou pelo menos deveria fazer, assim minha mãe me ensinou. E às vezes eu lembro desse ensinamento importante da minha mãe. Quando você for comprar alguma coisa no mercado, você tem que pegar a data de validade mais longe. E quando você for consumir na sua casa, você consome aquele que está para vencer. É óbvio, né? Você tem 2 potes de maionese. Um está para vencer daqui a um mês, outro está para vencer daqui a 12 meses. Qual que você vai abrir? O que está para vencer daqui a um mês. Porque o primeiro a entrar, aquele que você comprou antes, é o primeiro a sair. Isso evita que você tenha estouro de prazo de validade e que com isso você tenha um material danificado, obsoleto ou que ele tenha perdido o seu prazo antes da perecibilidade. É a fila. Então, pensou no PEPS, pensou na fila. Só que existe um outro método chamado WEPS. O último a entrar é o primeiro a sair. E o método, o WEPS, ele é um método organizativo de logística. O WEPS é uma pilha. Então, pensou no PEPS, dica para prova. Pensou no PEPS, pensou numa fila. Pensou no WEPS, pensou numa pilha. Eu não vou falar agora com você de prazo de validade, eu só vou dar um exemplo objetivo sobre o que eu quero dizer. Imagina que eu tenho caixas, né? Eu vou empilhar caixas. Então, a primeira caixa é o Fusquinha. Depois eu empilho as caixas em cima do Fusquinha. Então, a Fusquinha é o primeiro a entrar. Uma caixa em cima da outra. A caneca é a última a entrar. Quando você vai começar a utilizar os bens, você não vai tirar o que está lá embaixo. Cai tudo. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Quando você empilha caixas, e você vai ter que tirar as caixas uma por vez, você tira a primeira de cima. Portanto, toda vez que você pensar no método WEPS, você pensa numa pilha. A caixa de cima, que foi a última a entrar, é a primeira a sair. Beleza? Senão cai tudo, né? E o custo médio ponderado. Então, eu digo, né, sobre o PEPS, sobre o WEPS, escolher o método certo é crucial para representar o custo de estoque de maneira precisa. Se você não tem um problema de obsolescência, se você não tem um problema de prazo de validade, se você comprou todos os lotes junto e todos os lotes têm prazo de validade, você pode organizar para o EPS. Agora, se você tem compras diferentes, em prazos e momentos diferentes, então, todavia, nesse caso, você pode organizar pelo PEPS para não vencer o produto, assim como a gente deveria, pelo menos, fazer nas nossas casas, beleza? E como eu digo aqui, né, é crucial para que você tenha os resultados financeiros. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão de avaliação de estoque, né? E as decisões estratégicas que essa avaliação tem, porque existe algo no serviço público que é chato, é necessário, é trabalhoso, e se você puder, fuja, chamado inventário. E é no inventário que você identifica os produtos de alta rotatividade ou estagnados, né? Vamos falar um pouquinho do inventário. Inventário é um tópico importante para a gestão de materiais, né? Tanto é que a gente tem uma aula exclusiva para falar de inventário. Então, toda vez que a gente pensa em inventário, toda vez que a gente concebe inventário, a gente vai lá e basicamente, né, todos os ativos imobilizados, lembrando que o ativo imobilizado é aquele que você tem de uso constante. Porque se for bem de consumo, não tem lógica ter chapinha e listagem no ativo imobilizado. Você não vai pôr plaquinha, chapinha no pacote de pó de café. Você não vai pôr plaquinha numa caneta Bic, porque num cartucho de impressora jato de tinta. Porque não são bens de consumo, não são ativos imobilizados. E o ativo imobilizado é aquele
que você tem uso constante. Se você tem uso constante, você põe plaquinha. E aí o que é fazer o inventário? É você andar o órgão todo procurando o inventário. Aí, cadê a mesa? A mesa sumiu, como assim? Quem roubou a mesa não está onde deveria estar. Aí depois de você ficar louco, depois de você quase enlouquecer, você descobre que alguém do núcleo cultural queria fazer uma aula diferente com a mesa no local, sei lá de onde, e levou a mesa para o meio da quadra. E aí você vai lá e encontra a mesa, porque senão você tem que dar baixa por sinistro. Então, desculpem o desabafo, eu tenho trauma de inventário, mas é necessário, né? E aí, quando você faz o inventário, que é o levantamento dos bens patrimoniais, você faz o inventário, inclusive, do estoque. Vamos voltar à história do PEPs e WEPs? Então, é nesse momento que você verifica que tem um problema na movimentação do estoque. Opa, como que estão utilizando o PEPs aqui, o WEPs aqui, o último a entrar é o primeiro a sair, sendo que aqui é muito importante verificar o prazo de validade dos bens, porque ele tem uma obsolescência. Bens que têm uma vida útil curta podem ser ativos imobilizados, porque você vai só renovando o tipo do bem, né? Então, isso é um problema que acontece muito, né? E aí, quando você faz o inventário, e no inventário você analisa se era correto, se era o ideal, se era necessário ter exatamente aquela metodologia, esses dados ajudam a empresa a otimizar o espaço e evitar investimentos desnecessários. Claro, né? Porque se um bem material ele está comprado e ele não tem justificativa de uso durante o ano todo, então por que ele é ativo imobilizado? O ativo imobilizado ele parte da premissa, ele parte digamos, necessidade de você caracterizar o uso constante. E ao caracterizar o uso constante, você roda, você executa o ativo. E é exatamente assim. É exatamente essa abordagem, é exatamente dessa forma. Continuando. A avaliação de estoque está diretamente relacionada à a palavra. A avaliação de estoque está diretamente relacionada à precificação e à rentabilidade. Aqui, a precificação ela não entra no serviço público, porque o serviço público ele não vende bens, o serviço público ele não tem por objetivo acúmulo de lucro, né, na administração direta, nem a rentabilidade, mas na iniciativa privada sim. E aí eu falo aqui uma coisa importante. Quanto aos custos de aquisição do produto no estoque, estão bem controlados, é possível estabelecer preço de venda mais competitivo, mas aí é uma questão do mercado. A precisão na avaliação de estoque influencia na lucratividade e na saúde financeira da organização. Aqui sim, né? Aqui sim. Quando você tem uma má avaliação do seu estoque e você não sabe o que tem em estoque, você pode fazer compra duplicada. Quer ver um exemplo? Eu não vou conseguir pegar aqui, está longe de mim, mas, por exemplo, é muito comum, quando acontecem erros em avaliação de estoque, imagina uma planilha do Excel. Aí a planilha do Excel, ela tem lá, cada linha é um bem, cada linha é um ativo imobilizado. E numa das linhas está escrito canetão para marcação em quadro branco. Então você sabe que você tem que fazer aquela compra de acordo com o ponto de pedido e com a rotatividade já calculada. Aí na linha 800 tem lá, caneta para marcação em quadro não permanente. É a mesma coisa. Tem duplicidade, e a duplicidade é um problema. Porque como você tem vários departamentos no órgão que utilizam os mesmos materiais, mas eles são departamentos distintos, olha a importância de você ter padronização de classificação, padronização de tipologia. Por isso que a codificação de materiais é tão importante, né? A duplicidade, ela gera compra equivocada. Ixi, isso tem muito no dia a dia de uma organização que tem lacunas, né? Que você tem que suplantar, você tem que resolver. E aí, aqui eu digo da frequência da variação de estoque. A periodicidade na variação evita surpresas e ajuda a manutenção de estoque. Geralmente, um inventário, que é a avaliação de estoque, é feita anualmente em órgãos públicos. A não ser que você tenha uma necessidade urgente de uso daquele bem material, e aquele bem material, não estou falando do bem de consumo, não estou falando de caneta, papel, coisas para você atender o público, impressora para você imprimir o recibo para o cidadão, não é isso. Isso você tem que ter reposição constante, e você tem que ter uma política de compra e reposição constante. Mas o estoque, mesa, cadeira, que faz parte do ativo imobilizado,
Coisas guardadas estocadas para uso, desculpe. Aí nesse caso, por exemplo, lâmpada de projetor, que é o famoso data show, né, o popular data show. Você tem que ter em estoque lâmpadas, porque como se você, por exemplo, eu trabalhava com políticas públicas educacionais. Então eu fazia muito nos anfiteatros, né, dos centros educacionais, eu fazia muito reunião com diretores, professores, coordenadores CPs, né, coordenadores pedagógicos, pais e mestres e comunidade. Então nós projetávamos a apresentação no anfiteatro e íamos trabalhando. Então você precisa ter no estoque a reposição lá da lâmpada especial, que é caríssima, do projetor, do data show, tipo um projetor de cinema. E você não vai ficar analisando mensalmente se tem. O que você tem que ter é uma política de reposição. O que você tem que ter uma clareza de reposição. Mas você não vai ficar avaliando sempre. Agora, não está certo. Tomem cuidado com uma coisa importante. Para concurso público, quando se trata de periodicidade, não está certo ou errado. Né? Então, uma avaliação, um levantamento de bens de estoque mensal é mais eficiente que o anual? Não sei. Depende da rotatividade da empresa, depende do produto propriamente dito que a empresa trabalha. Então, não caia nessa armadilha de um mensal é melhor. Inclusive, não tem o melhor. Só tem o melhor se tiver situacionado. Se tiver uma questão, que é raro cair desse jeito, sugestivamente sugestionada. Ah, mas nessa situação, ah, mas naquela situação, aí tudo bem. Mas via de regra, não. Continuando. E aí, por fim, né, a avaliação do estoque facilita a conformidade com normas e regulamentação contábil. Tem essa também. Muitas vezes, lembra que eu falei para você da importância de você ter uma padronização de nomenclatura para você não ter compra duplicada, duplicidade de compra? Pois é, isso é uma questão importante. Na verdade, isso é uma questão fundamental. Porque quando você tem duplicidade de compra, quando você tem duplicidade de, digamos, gestão, você não tem padronização. E a padronização evita o erro, evita a compra equivocada e aumenta a transparência. De novo, a palavra transparência está presente sempre, e a confiança de investidores, que nesse caso são agências reguladoras, e facilita a auditoria. Por que se faz levantamento de bens patrimoniais através do inventário todo fim de ano ou toda mudança de chefia? Justamente porque você precisa fazer uma auditoria para que a chefia que está saindo, ela se proteja, dizendo para a chefia que está entrando, é isto que eu estou entregando para você. Porque se ela não disser, é isto que eu estou entregando para você, simplesmente se sumiu alguma coisa, em que gestão que sumiu? É um baita problema. Eu já assumi, né, equipamento público, e quando eu fui entregar o equipamento público para entrar para o sindicato, tem que pedir licença do seu cargo de origem, eu fiz um levantamento de bens patrimoniais, bati com a chefia que iria assumir. Era uma pessoa que eu conhecia, trabalhava muito tempo, então não teve muito problema. Ela conferiu e deu ok. Então, se some alguma coisa, se tem alguma subtração a partir daquele momento que eu entreguei, a responsabilidade é da chefia que está assumindo. Perfeito? Bom, vamos analisar como esse tema cai em prova, como ele é abordado, porque afinal de contas é um tema muito, repito, muito prático, mas ao mesmo tempo muito apresentado em prova de forma muito filosófica. Veja, aproveitando que nós temos aqui a plataforma do quê? Vamos espelhá-la para trabalhar. Questãozinha de 2024 da FUNVAP para o Pernambuco, para a Câmara de Arco Verde, cidade do Pernambuco. O conceito de estoque de segurança, ou seja, o estoque mínimo, na literatura especializada refere-se a estoque de segurança é estoque mínimo. Toda vez que vocês encontrarem uma questão de prova que utilize esse termo, estoque de segurança, é o estoque mínimo. O estoque máximo que a organização pode armazenar. Não, é o contrário. O volume de produtos destinados exclusivamente à emergência. Emergência é diferente de estoque mínimo. Emergência é quando você tem uma situação que foge do controle, é diferente de estoque mínimo. A totalidade de estoque, não, né? E a quantidade mínima mantida em estoque para cobrir variações inesperadas do mercado. Portanto, aqui essa questão, ela nos ensina de forma prática uma combinação interessante, né? Estoque de segurança é igual estoque mínimo. Acho que alguns responderam a D, a B, nessa confusão de mínimo emergencial. Não é a mesma coisa.
Teve pouco erro, 15%, alguns responderam B, mas, enfim, foi uma questão tranquila. Então, esse é um aprendizado desse tipo de questão, né? Toda vez que a gente em prova fala de, deixa eu pôr aqui outra tela, toda vez na prova que a gente fala de estoque mínimo, nós estamos falando de estoque de segurança e vice-versa. Muito obrigado pela sua presença na minha aula, muito obrigado pela sua paciência, estando aqui até o final, uma matéria complexa, teórica, estamos aqui para tentar simplificar algo que é chato e complexo. Abraços, força e honra, até a próxima.